Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 2. Como nós vimos no capítulo 1, Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu ministério perante essa igreja. Uma igreja problemática, não aceitava o apostolado de Paulo por motivos que não esteve com Jesus. Diziam que Paulo pregava um evangelho incompleto, porque os judaizantes, aqueles judeus cristãos, diziam que era preciso também ainda ser circuncidado, precisava ainda obedecer às obras da lei, e tudo isso não tinha mais sentido com o evangelho da graça. Então Paulo está defendendo o seu ministério. E Paulo começa continuando o capítulo 1 dizendo: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-se com vós em tristeza. Paulo já tinha encontrado com eles, e Paulo tinha prometido um segundo encontro e não foi. Eles acusaram Paulo de leviandade e sem confiança. Mas Paulo sabe que desse encontro foi muito problemático. Não, Paulo, uma ideia que ele enviou 4 cartas, para consolidar o seu ensinamento. Essas 4 cartas, 2 foram extraviadas. A primeira e a terceira. Então, a primeira carta de Coríntios, basicamente, é a segunda e a quarta carta, a primeira é a segunda. A segunda carta é a primeira e a quarta é a segunda. Porque a primeira e a terceira foi extraviada. Mas o fato é que ele está dizendo que, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido em mim mesmo. Paulo está perguntando, porque a alegria de Paulo era que a igreja tivesse firme, tivesse plena confiança naquilo que ele pregou. Então, se eles estão entristecidos, quem me alegrará? Porque a alegria de Paulo era ver os irmãos alegres em Cristo Jesus. E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós que a minha alegria é também a vossa. Então, nós vamos ver que Paulo tinha, certo? Esse desejo, que todos tivessem plena alegria no Senhor Jesus, confiança no Senhor Jesus. Essa era a ideia. E ele vai dizer, por quê? No meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Paulo tinha um grande amor pelo Evangelho de Cristo. Quando Paulo teve esse encontro com Jesus, quando ele mudou a sua vida, e aqui nós vamos entender que quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, quando nós temos um encontro com Cristo, nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós não voltamos mais pelo mesmo caminho. A nossa vida é diferente, a nossa vida muda. A nossa prática de vida é uma prática em plena comunhão com a palavra de Deus. É isso que Paulo está aqui querendo dizer, com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. O amor, o zelo com que Paulo fazia a obra do Senhor. Muitas vezes eu fico pensando que esse homem sofreu tanto. Esse homem sofreu tanto ao ponto de, no final da sua vida, ser decapitado, mandado por Nero. Mas esse homem fez tudo isso a troco de quê? O que motivava? Qual era a motivação de Paulo? De abandonar toda a sua história, a sua vida, a sua família, os seus bens materiais, a troco de quê? De pregar o evangelho para que muitos se salvassem. Quando eu vejo a história de Paulo, é uma história... Quantos teriam essa coragem de fazer isso hoje, irmãos? Deixar tudo. Deixar toda a sua história, a sua família, seus bens materiais, tudo,
para pregar o evangelho. Por isso que eu sempre digo que a vida de um pastoreio é muito difícil, não é fácil. É muito difícil. Mas ele aqui vai falar agora a questão, como a igreja tinha muito problema, né, dentro da igreja, a igreja tinha litígio, tinha imoralidade, a ceia do Senhor era feita de forma errada, e havia aquele que era o penitente, aquele que foi colocado fora da igreja, né? Mas aqui, Paulo está fazendo aqui a questão da restauração daquele que insultou. Então ele começa, o versículo 5 diz, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ou seja, aquele que foi preciso retirar dentro da igreja, que ele estava, né, fazendo com que a igreja não crescesse, né, tipo fofoqueiro, aquele que estava causando imoralidade, e a igreja tem que tomar uma posição com relação a essas pessoas. Se tem alguém que está fazendo isso dentro da igreja, e o pastoreio, isso é disciplinar, exortar, mas chega o ponto que tem que ser retirado da igreja se ele não quiser andar nos caminhos para que muitos não venham a cair, que não venham a ser pedra de tropeço por demais. Mas ele vai dizer que, mas para que eu não seja demasiadamente alto, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, ou seja, a maioria já tinha decidido o que fazer. Então já tinha sido punido. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ou seja, se aquela pessoa, ela se arrependeu, né, e que os irmãos recebam de volta. Recebam de volta. Agora, não é receber aquele irmão e ficar isolado dele, né? Receber com o coração mesmo, né? Porque não adianta receber aquele irmão e ele ficar isolado, como se ele fosse uma ovelha negra. Ou seja, receber de coração mesmo, perdoar de coração. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ou seja, uma restauração de forma verdadeira. Paulo roga que quando acontecer isso, que ele, né, que eles perdoem de verdade, né, e que eles sejam reintegrados de forma com a comunhão verdadeira com os irmãos. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos mostra, né, como devemos perdoar os nossos irmãos. Perdoar infinitamente, né? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado. Por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos desígnio. Ou seja, ninguém vai ter salvação sem perdoar. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso como uma referência, ali ele fala do perdão, né? Que nós devemos perdoar para que nós sejamos perdoados. Então ali ele nos dá uma referência à necessidade do perdão. Nós temos que liberar perdão. Mas o perdão de forma verdadeira, né? Mas Paulo, ele está passando por um momento difícil. Muitas vezes nós vamos ver que Paulo, apesar desse homem de Deus, ele também tinha dificuldades. Ele vai dizer, ora, quando eu cheguei a Troade, Paulo sai dali, né, e vai para aquela região de Troade, a cidade, para pregar o evangelho de Cristo. E uma porta se me abriu no Senhor, ou seja, naquela cidade, uma porta se abriu, ou seja, ali muitos ouviram que a pregação de Paulo, ele implantou uma igreja, uma porta se abriu. Porque toda vez que Paulo implantava uma igreja, uma porta se abriu para que muitos viessem ter a oportunidade de ouvir o evangelho da salvação. É isso que Paulo mais primava. Era que muitos viessem ouvir o evangelho da salvação,
Porque tudo começa com a palavra de Deus. Para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, é preciso ouvir a palavra de Deus. Só a fé e arrependimento depois que você é regenerado pelo Espírito Santo. Ou seja, você só vai entender a palavra de Deus se você receber o Espírito Santo. Senão você não vai entender. O homem carnal não vai entender as coisas espirituais. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, sendo o espírito humano dele. Por quê? Não encontrei com o meu irmão Tito. Paulo esperava encontrar com Tito. Lá em Troade, não encontrou. Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Por que Paulo estava atribulado? Porque Paulo queria saber de Tito como é que estava o andamento da igreja de Corinto, a igreja problemática. Ele queria saber, depois que ele enviou a carta, como foi a recepção, como é que a igreja, né, entendeu. Paulo estava aflito por conta disso, estava intranquilo. Ele queria saber, através de Tito, como é que estava a igreja. E naquela época não tinha as mídias sociais como temos hoje. A informação era nesse sentido. Era quando alguém informava. E ele continua dizendo que a vitória de Cristo no ministério apostólico dele, ele vai dizer: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Diante das dificuldades, diante do sofrimento, diante das adversidades, diante de tudo, né, sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus. É Deus que nos dá a vitória. Quando Paulo vai prestar conta das 3 viagens missionárias, lá em Jerusalém, ao líder da igreja, que era Tiago, irmão de Jesus, Paulo, em nenhum momento, ele vai dizer o que eu fiz. De tudo que ele participou, da fundação de igreja, de todo o seu trabalho, ele tem o cuidado de dizer o que Deus fez. Porque nada é do homem, tudo vem de Deus. Tudo é de nosso Deus. Tudo vem dele, nada é do homem. Por meio de nós, manifestado em todo lugar, fragrância do seu conhecimento. Porque não somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Ou seja, a fragrância que ele estava falando é que o evangelho é vida para uns e morte para outros. Essa fragrância. Né? Ou seja, vida para uns e morte para outros. Aqueles que recebem o evangelho, né, é vida para aqueles que vão receber o evangelho. Mas aqueles que rejeitam o evangelho, é morte para eles. É morte para eles. Ele vai dizer, para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com estes, para estes que não recebem o evangelho. Né? Para com aqueles, aroma para a vida, para a vida. Ou seja, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Aquela fragrância, aquele evangelho que é recebido por muitos, que é vida para a vida. Quem é, porém, suficiente para estas coisas? Paulo pergunta, quem é suficiente para essas coisas? Ele vai dizer, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte de Deus. Nós vamos entender, meus irmãos, que quando ele fala aqui que nós não estamos mercadejando a palavra de Deus, nós não estamos manipulando, não estamos falsificando a palavra de Deus, né? Para fins pessoais, com a intenção de lucro ou ganho. Paulo ele não mercadejava a palavra de Deus, porque não tinha interesse nenhum de falsificar a palavra, de falar em verdade, com o fim de obter um lucro ou
alguma coisa pessoal. Ou seja, ele transmitia de forma verdadeira por parte de Deus. Paulo aqui está referindo-se a isso, porque muitos ali, eles falavam a palavra de Deus, não havia sinceridade. Ou seja, eles aqui queriam ganhar dinheiro com isso, né? Buscando lucro e benefícios pessoais, que não era o caso de Paulo. Paulo tinha um objetivo, era pregar a palavra de Deus, seu objetivo de lucro, seu objetivo pessoal, mas pregar a palavra de Deus transmitido de forma verdadeira, porque Paulo almejava que todos chegassem ao pleno conhecimento para que viesse alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo viesse a convencer do pecado. Eram essas coisas. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos da presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não tanto outros que estavam fazendo isso. E ele conclui dizendo, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo aqui, ele está, nesse momento, ainda continuando, ainda do capítulo 2, defendendo o seu ministério, né? Esse ministério tão contestado por esta igreja. E Paulo está, mais uma vez, nesse capítulo 2, ele vai até o capítulo 6, reafirmando, né, a sua plena confiança em Deus e reafirmando que ele está pregando a palavra verdadeira que ele conheceu através de Jesus. Que Deus continue nos abençoando sempre.